Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Gauchão 2024, 10ª rodada. E que todos ficam esperando é o Grenal. Mais um Grenal. Grenal esse de número 441. E eu, desde que me entendo por amante do futebol, eu não me lembro de não ter tido algum Grenal que não teve um tumulto, uma porradaria ou pelo menos um princípio de porradaria. Eu não me lembro, mas essa é a característica. E todo mundo que está envolvido no Grenal, ele acaba tendo mais certeza que no Grenal vai ter briga do que gol. Se você botar numa casa de apostas, você aposta em que o Grenal vai ter gol ou vai ter briga? Pode apostar que vai ter briga, que é tradicional. Se tem um clássico, acho que todo clássico é assim. Mas se tem um que não tem a menor dúvida sobre vestir a camisa do time, é o Grenal. Quem joga Internacional e Grêmio, quando estão neste clássico, irmão, é como se fosse o próprio corpo ali. Não é uma simples camisa, é o próprio corpo, né? Que está ditando as situações. Então, cara, o Grenal é sim sempre emocionante, independente das circunstâncias que aconteçam, que a gente sabe que já aconteceu o Grenal, onde os dois times não estavam muito bem, não estavam disputando nada, tipo em Campeonato Brasileiro, estava valendo muito pouco, mas também já tivemos Grenais que valeram muita coisa, mas independente, Grenal é sempre o Grenal. E tivemos um Grenal pela 10ª rodada do Gauchão. Pela penúltima rodada. A rodada ainda não acabou, a 10ª rodada ainda não acabou. Tem jogos na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, tem 2 jogos ainda para terminar essa rodada. Mas o Gauchão, o couro comeu, o bicho pegou e, como eu falei, não poderia deixar de ser. No final do jogo, o bicho pegou, teve um princípio de porradaria, entrou todo mundo dentro de campo, diretoria, Renato, Cudê, para tentar apaziguar ali a situação. E eu tenho certeza que se tivesse na bolsa de apostas quem você acharia que ia arrumar um tumulto, eu tenho quase certeza que todo mundo ia acertar, né? Reinaldo estava lá. É quase que tradicional, né? Aonde o Reinaldo vai? Teve um tumulto. Todo mundo vai falar, Reinaldo, isso é batata. Isso é ruim para ele, né? Isso é ruim para ele. Porque ele já entra marcado nos jogos que ele está indo. E aí eu vou fazer um comentário em cima disso. Não é legal. Não é legal os árbitros fazerem isso. Porém, quem pede essas situações é o próprio jogador quando se comporta dessa maneira. Tá? Não quero jogador Nutella, não gosto de jogador Nutella, mimizento, nada disso. Mas o cara tem que saber dosar para ele não ficar queimado, para quando os árbitros derem uma olhada nos times, vou logo marcar esse aqui, que eu sei que esse aqui é problemático. Perseguição. Pode ser perseguição, pode ser cautela, e aí vai de uma avaliação. Então se enfrentaram Internacional e Grêmio, mando do campo do Internacional, no novo Beira-Rio, recorde de público. No Grenal, no novo Beira-Rio, mais de 46 mil pagantes, se eu não estiver enganado, porque o recorde era 45 alguma coisa, e bateu o recorde, eu escutei pela TV, que já tinha passado na hora que falaram de 46 mil. Então, Internacional 3, Grêmio 2,
de virada com gol nos acréscimos de pênalti. Pênalti que teve muita discussão e depois ainda teve mais discussão num suposto pênalti para o Grêmio, quando estava 3-2 para o Inter. A arbitragem, muita gente reclamando de todos os lados, todo mundo reclamando do Daronco, né? Complicado. Outra situação bem complicada, mas aí é culpa dos dirigentes, não ter VAR. Não podem reclamar. Não podem reclamar. Não podem, depois do campeonato andando, querer entrar com processo, entrar com reivindicação na federação para pedir VAR. Não, tinha que pedir VAR lá atrás. Ou eles não sabiam que algum dia no Campeonato Gaúcho ia ter o Grenal. Não sabiam, né? Porra, não de sacanagem. Então, é muita falta de capacidade dos dirigentes. Né? Então, vamos lá falar sobre esse jogo Internacional 3, Grêmio 2, falar da classificação e tecer os comentários sobre tudo que aconteceu neste Grenal. Então eu peço a você, meu amigo torcedor colorado, meu amigo torcedor gremista, tricolor, gaúcho, desculpa. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa. Você que acompanha o canal, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá. Galera, você que não é torcedor do Inter, não é torcedor do Grêmio, que acompanha aqui o canal, quer saber como é que está funcionando, como é que estão os times gaúchos para o Campeonato Brasileiro, eu vou te falar. São dois times muito competitivos, e não vai ser fácil para ninguém. Nenhum time do próximo campeonato da Série A, nenhum time vai ter facilidade de ganhar de Inter e Grêmio. Nenhum time vai ter facilidade com Inter e Grêmio. Fazendo um apanhado geral, tecnicamente o time do Inter é mais forte do que o do Grêmio. Tecnicamente, o time do Inter é mais forte do que o do Grêmio. É mais qualificado do que do Grêmio. Se hoje perguntar, pô, Magalhães, é mais complicado jogar contra quem? Na minha opinião, é mais complicado jogar contra o Inter. Tá? O Inter tem jogadores ali de uma qualidade superior ao do Grêmio. Mas isso não quer dizer que o Grêmio não possa ganhar do Inter. E eu não estou falando isso porque o Inter venceu. Não. Eu estou falando em relação a elenco, a time. Tá? Para mim, o time do Inter é mais qualificado. Então vamos lá, primeiro para a classificação. Bom, com esta vitória, o Inter, que tanto o Inter quanto o Grêmio já estavam classificados para as oitavas de final. E lembrar, oitavas não, para as quartas de final. Você que não acompanha o Campeonato Gaúcho, deixa eu te explicar rapidamente. O Campeonato Gaúcho sempre se classificou os 4 primeiros para as semifinais. Esse ano não. Esse ano mudou. Esse ano se classificam 8. Tá? Em jogo único, na casa do time que fez a melhor campanha. E o time que fez a melhor campanha joga pelo empate. Ou seja, os 4 primeiros colocados terão a vantagem nas quartas de final de jogar em casa e jogar pelo empate. É isso que está aqui no regulamento. Está aqui, ó. Está aqui no regulamento. Vou até conferir aqui. Deixa eu pegar aqui.
Não, cadê? Aqui, deixa eu pegar aqui. O Gauchão terá mudanças. Aprovaram a inclusão da fase de quartas de final no regulamento da competição durante a reunião do Conselho Técnico. Na tarde desta quarta-feira, na sede da Federação Gaúcha. O estadual terá início dia 20 de janeiro. Pá, coisa e tal. Então, ó, a principal diferença em relação às temporadas anteriores é o número de times classificados em etapa eliminatória, de 4 para 8. A fase de quartas de final será decidida em jogo único e na casa do time de melhor campanha, que jogará pelo empate para se classificar. Bom, então, neste momento, os 4 times melhores classificados são Internacional, Grêmio, Guarani e Juventude. Bom, faltando uma rodada, o Internacional já é o primeiro colocado. Ele não perde para ninguém. O segundo colocado é o Grêmio, que também já está definido. Internacional primeiro, Grêmio segundo. Isso já está definido. O terceiro colocado nesse momento é o Guarani, com 16 pontos. Porém, ainda não está definido. Por quê? Porque o Brasil de Pelotas tem 14 pontos. Pode chegar a 17. Então pode passar o Guarani. O Juventude é o quarto colocado com 15. A mesma coisa. Ele pode ser ultrapassado pelo Brasil de Pelotas e pode ser ultrapassado pelo Caxias. Ou seja, a vitória do Internacional, ou de um ou de outro, o Internacional do Grêmio, de quem for, já estava definido os dois nas semifinais, nas quartas de final. E basicamente já estava definido também, com o resultado de um ou de outro, quem seria o primeiro e quem seria o segundo. Na verdade, no caso da vitória do Grêmio, o Grêmio ia para 23, ia passar o Internacional. Ia depender da última rodada se ia ficar em primeiro ou segundo. Mas como aconteceu a vitória do Internacional, ficou definido Internacional em primeiro, Grêmio em segundo. Isso não muda, tá? Isso não muda. Ou seja, todos sabem que Internacional e Grêmio vão jogar em casa pelo empate. Acredito eu, porque eu não olhei, eu não vi aqui, eu dei uma olhada num site falando sobre o regulamento, e aqui não vem definido como é que vai ser o chaveamento. Mas eu acredito que o chaveamento deva ser da maneira tradicional, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Deve ser assim. Lógico, tem uma outra opção. Você botar o primeiro contra o quinto, o segundo contra o sexto, o terceiro contra o sétimo e o quarto contra o oitavo. Pode ser assim, mas eu acredito que seja da maneira tradicional. Primeiro contra o oitavo e assim sucessivamente. Então, nesse momento, teríamos Internacional e São Luís, Grêmio e São José, Guarani e Caxias, Juventude e Brasil de Pelotas. Beleza? Nesse momento. Só que ainda falta rodada. O Novo Hamburgo está com 9 pontos, ele pode entrar nessa zona de classificação. O Avenida tem 8 pontos, ainda tem uma rodada. Também pode entrar, ou seja, ainda não está muito definido quem são os 8. O que está definido é que o Internacional é o primeiro e o Grêmio é o segundo. Bom, vamos lá pro jogo, cara. Você pega aqui a escalação. Você tem aqui Robert Renan, René, Bustos e Vitão. Bruno Henrique, Aranguiz, Maurício e Alan Patrick. Wanderson e Valência. Aí você tem do lado do Grêmio Pedro, Rodrigo, Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, PP, Duqueiroz e Dodi. Gustavo Nunes e João Pedro. Bom, olhando os times, na minha opinião, como eu falei no início, o time do Internacional tem mais qualidade. Tá? O time do Internacional tem mais qualidade. Cara,
Um jogo, na minha opinião, muito parelho. Muito parelho. Maior parte do jogo bem jogado, com características um pouco diferentes, até surpreendente, né? Porque o Renato gosta de posse de bola. Só que esse Grêmio do Renato perante o Internacional não teve essa posse de bola. A posse de bola foi do Internacional. A posse de bola foi do Internacional. O Internacional foi um time que trabalhou mais a bola e o Grêmio ficou um time um pouco mais vertical, né? O Grêmio baixava muito as suas linhas para tentar encontrar espaço. Às vezes encontrava e às vezes se atrapalhava. Mas o time do Inter foi um time com mais qualidade para esse toque, com mais qualidade para essa evolução. E aí, você tem dois jogadores que fazem essa diferença: o Maurício e o Alan Patrick. O Maurício fez uma grande partida, se mexendo por todos os lados, e o Patrick dando aquela cadência que a gente está acostumado a ver com a qualidade que ele tem. Primeiro gol sai de uma infelicidade ali, uma indecisão ali do René. Acho eu que o René se assustou, de repente, com o vulto de alguém passando por trás dele. Ou seja, ele ficou com medo de furar e a bola passar e ter um jogador do Grêmio atrás dele, que ele não estava olhando. Acho que também faltou um pouco de comunicação ali, de alguém avisar o René: tá tranquilo, tu tá sozinho. Acho que ele ficou naquela de domino ou toco, e aí acabou se atrapalhando. E aí o goleiro também estava indo para um lado, acabou não conseguindo segurar a bola. E aí o Grêmio faz 1-0. No momento que o Grêmio faz 1-0, o jogo estava meio truncado. Sinceramente, eu não vi uma vantagem muito grande nem para um lado e nem para o outro. Só que aí o Grêmio faz 1-0 com esse gol contra do René, mais ou menos os 15 minutos do primeiro tempo. E aí vai para dentro o Internacional. E aí sai o gol do Maurício. Uma jogada trabalhada onde o Internacional vem tocando a bola, né? Passando ali todo mundo do meio do ataque, sobrando para o Maurício, ele batendo de fora da área, no cantinho. De fora da área não, de dentro da área, acho que ele já estava dentro da área, no cantinho do goleiro. Só que aí tem muita reclamação de que no início, agora fica difícil de você falar início do lance. Por quê? Da falta, houve uma falta próximo à grande área a favor do Grêmio. Teve uma falta. O Daronco não dá falta. A partir dessa falta, o Internacional vem com a bola. Só que o Internacional não faz um contra-ataque. Não é aquela situação do Internacional pegar a bola, fazer uma ligação direta, num contra-ataque rápido, ter 1, 2 toques, meter o gol. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o Internacional recuperar a bola e vir tocando. Da falta até o gol, levou quase 40 segundos. Ou seja, teve toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para cá. O Internacional ficou 40 minutos tocando a bola e o Grêmio não conseguiu tomar a bola. Mas o Grêmio está reclamando dessa falta. Foi falta? Foi. O Daronco não deu. Só que aí, dizer que essa falta foi a origem da jogada, eu não concordo. Porque não foi a origem da jogada. Pô, teve 40 segundos, teve 50 toques de bola, pô, até chegar ao gol. Não foi ligação direta. O Daronco errou, na minha opinião, ou errou, foi falta. Magalhães, e se tivesse o VAR? Então vamos lá pro VAR. Foi decidido aí, em novembro do ano passado, que só teria VAR, acho que nas semifinais e finais. Por causa de dinheiro. Pô, a federação tem dinheiro, irmão. Então, isso aí é o primeiro erro. Porque a partir do momento que tem o VAR,
Toda vez que não tiver VAR, vai ser questionado. E aí não é justo você ter VAR no Grenal e não ter VAR nos outros jogos. Se é para ter VAR, é para ter VAR em todos os jogos. E aí a dupla Grenal entrou com um pedido na federação para pedir o VAR para esse jogo. Não tinha que ter. Não tinha que ter. Porque foi os presidentes de Grêmio Internacional que lá atrás votaram para não ter. Então agora também não era para ter. Então nem o Grêmio nem o Internacional pode reclamar de porra nenhuma. Tem que aceitar. Ah, o juiz errou, não errou. Irmão, se errou, não errou. Problema. Vocês pediram para não ter o VAR. Então, parceiro, vai reclamar de quê? A torcida, se tem que reclamar de alguém, pode até reclamar do Daronco, mas tem que reclamar do presidente dos seus times, que não quiseram o VAR. Simples assim. Mas eu acho que se tem o VAR não ia ser chamado. Eu acho que o VAR não ia chamar o Daronco. Primeiro, que não foi dentro da área. Não foi dentro da área, foi fora da área. O Daronco estava muito próximo. E não foi um contra-ataque. Não foi uma sequência do lance. Eu acho que o VAR não ia chamar. Eu acho que o VAR ia entender que o gol não foi sequência da falta. Daronco errou? Errou. Mas na minha opinião, se o time do Grêmio tivesse marcado um pouco melhor, não tivesse deixado o Internacional tocar para lá e para cá, tocar para cá, tivesse cortado a bola, não teria tomado o gol. Então ali tem um erro, sim, do Daronco, mas tem um erro de marcação do Grêmio, porque o Internacional veio tocando. E aí o gol vem de um mérito, da melhor qualidade do Internacional com a posse de bola. E aí o Internacional empata com o Maurício em 1-1. Bom, vai pro segundo tempo. E aí o Vila Sante, no momento que o jogo também... Eu acho que o jogo, se eu não estiver enganado aqui, relembrando, né? O jogo estava muito parecido com o que estava no primeiro tempo, quando o Grêmio fez o gol. Estava ali bem equilibrado, não via um predomínio muito grande de um time sobre o outro. E aí o Vila Sante faz uma jogada, passando pelo meio dos zagueiros do Internacional, deu um pouquinho de sorte, que a bola ainda subiu, ainda bateu na barriga dele, tirou com muita qualidade, já quase na linha da pequena área, tirando o goleiro, fazendo 2-1. Mas uma bonita jogada e uma bonita infiltração. E aí o Grêmio, logo no início do segundo tempo, mais ou menos ali com uns 10, 11 minutos, faz 2-1 Grêmio. E aí o Internacional vai para dentro de novo, né? O Internacional vai para dentro, começa a batalhar. O Kudê bota o time mais para cima. E vai tentando criar, o Grêmio vai tentando se defender, vai tentando sair no contra-ataque, mas acaba que o Grêmio também, essas bolas diretas, não consegue fazer muito. O Renato faz algumas mudanças para melhorar um pouco o ataque, porque o Dodi não estava funcionando direito. Bota alguns jogadores, o Kudê também bota alguns jogadores. E num desses jogadores, para reforçar o ataque, né? Porque tem o Alário no banco, e ele coloca o Alário, deixa 2 centroavantes ali. E na primeira bola que o Alário recebe, ele consegue dominar, girar e bater no canto do goleiro, empatando em 2-1. O Alan Patrick fez uma partida muito boa junto com o Maurício, né? Com muita qualidade. E aí empata. Na minha opinião, sendo justo. O Internacional não merecia estar perdendo pelo que vinha jogando. Porque se você falar em futebol, o Internacional estava jogando melhor do que o Grêmio para estar perdendo de 2-1. O Grêmio teve seus méritos, é óbvio. Mas o Internacional não merecia perder. Não estou falando que o Grêmio não merecia estar ganhando. Não é isso. É diferente. Tá? Mas o Internacional, falando especificamente, o Internacional não merecia perder. E aí, o jogo dá esse tom de empate de 2-1. O Internacional tenta se impor para tentar virar. O jogo cai em um momento meio que de marasmo. Depois volta a esquentar. Lembrando, no início do jogo, o jogo bem pegado, com algumas jogadas bem ríspidas. Mas para mim, dentro do que eu entendo de futebol, para mim, dentro
do que eu entendo de futebol, futebol raiz, tá? De chegada mais dura. E aí, já nos acréscimos, o Alan Patrick faz uma jogada, entorta o Kahneman, chega a ser engraçado, o Kahneman todo torto, todo atabalhoado, todo afobado, faz a falta no Alan Patrick. Bom, na minha opinião, ele começa a segurar o Alan Patrick fora da área. E o Alan Patrick cai dentro da área. Só que eu acho que, pelas imagens, a convicção do Daronco, eu acho que não foi pela mão. Foi pelo Kahneman ter caído em cima da perna do Alan Patrick. Porque fica claro na imagem que o Kahneman cai em cima do pé do Alan Patrick. E o pé do Alan Patrick, na imagem, está em cima da linha. Em cima da linha área. Pênalti. Então, na minha opinião, pênalti bem marcado pelo Daronco. E ali foi uma questão individual. Alan Patrick e Kahneman. Quem é que tem mais qualidade? Alan Patrick. Kahneman se trabalhou todo e cometeu o pênalti sim. Alan Patrick bate, faz 3-2. Alguns minutos depois, já nos acréscimos, tem um lance dentro da área onde o jogador do Grêmio é puxado na pequena área. Tem ali uma troca de braços, né? Segura, se embolando ali os dois. Mas, na minha opinião, teve uma alavanca, um puxão do jogador Internacional, sim. O Daronco está muito próximo do lance e não marca o pênalti. Esse lance o VAR ia chamar. Apesar do Daronco estar muito perto, essa é só a minha opinião. Acho que a hora que o VAR chamasse o Daronco ia mudar, ia marcar o pênalti. Que eu sei que você tem que ver o lance pela velocidade normal. Mas, na minha opinião, apesar do jogador do Grêmio ter colocado o braço para tentar neutralizar o jogador do Grêmio, do Internacional, mas o jogador do Internacional, para tentar chegar na bola, ele faz uma carga de cima para baixo no ombro do jogador do Grêmio. Na minha opinião, falta e pênalti, onde o Daronco, na minha opinião, errou. Se tivesse o VAR, provavelmente o VAR ia fazer uma revisão e ia chamar o Daronco. Para mim, foi pênalti. E aí, o Grêmio poderia ter empatado. O Daronco errou, sim, na falta antes do primeiro gol do Internacional. Foi falta. Mas aí, foi o que eu disse. Teve 40 segundos de posse de bola do Internacional. O Grêmio não pode, na minha opinião, não pode dizer que aquilo ali foi a origem do lance, no primeiro gol do Internacional. E no final do jogo, bem no finalzinho mesmo, teve esse lance aí que para mim foi falta, ou seja, pênalti a favor do Grêmio, que o Daronco não deu. E aí, eu vou voltar ao que eu falei. Não adianta a torcida reclamar do Daronco só. Tem que reclamar dos dirigentes do Grêmio, que lá atrás concordaram em não ter VAR. Porque, na verdade, provavelmente a palavra final de ter ou não VAR foi de Grêmio Internacional. Eles não sabiam o que é ter um Grenal. Então, a torcida do Grêmio, que está reclamando do pênalti, que na minha opinião foi, reclama dos seus dirigentes também. Renato Gaúcho, que estava reclamando, reclama dos seus dirigentes também. E outro detalhe, esse papo da dupla Grenal, depois do regulamento de ter aprovado, chegar em cima da hora pedir para ter VAR, não tinha que ter VAR mesmo não. Vocês não decidiram isso? Agora aguenta. Provavelmente quem perdesse ia reclamar. É o que aconteceu. Estão reclamando, mas por culpa dos próprios dirigentes. Então, Internacional 3, Grêmio 2. Pelo que foi o jogo, como se desenhou o jogo, na minha opinião, um placar dentro de uma normalidade. Só não foi completamente normal, porque, na minha opinião, também teve um pênalti a favor do Grêmio. E aí, teve interferência no resultado. Se esse jogo terminasse empatado, para mim também seria justo. Porque, apesar de eu entender o jogo como Internacional melhor do que o Grêmio, para mim o Internacional foi melhor do que o Grêmio
quase que o jogo inteiro, mas não foi uma discrepância, tipo 80% melhor o Internacional, não. Achei que ficou uma situação tipo 60-40, Internacional e Grêmio. Porém, a arbitragem influenciou sim. Não no primeiro gol. Para mim, no primeiro gol, não. Apesar do Daronco ter errado. Mas no último lance lá, para mim, foi pênalti a favor do Grêmio. E não foi marcado. E aí influenciou sim. Aí você fala, pô, foi justo a vitória do Inter? Sim, porque na minha opinião o Inter jogou melhor. Porém, o resultado teve alteração. Por quê? Porque para mim foi pênalti no último lance a favor do Grêmio. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!